respondendo ao amor salvador e permanecendo nele. Um caminho maravilhoso está aberto para nós, para responder agora ao amor salvador de Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 3, verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e permanecemos nele, então podemos ter a certeza de que ele nos libertou de nossa culpa, como nos descreve 1 Pedro 2, verso 24, ao declarar: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então, pudéssemos viver para a justiça. O apóstolo João escreveu também em 1 João 4, verso 16. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Assim, quanto mais íntimo for o nosso relacionamento com Jesus, mais felizes, mais convictos e mais gratos seremos. E quando agradecemos a Deus, isso sempre tem um efeito positivo sobre nós e nosso caráter. Somos até influenciados por nossas próprias palavras. Ó desejado de todas as nações, P 322, 323, mas não só isso, também somos influenciados pelo que vemos e ouvimos. Pelo contemplar nos transformamos. Nos lembra Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 459. É por isso que é bom quando, sob a influência do Espírito Santo, lemos diariamente a história da crucificação na Bíblia e a contemplamos. Quando permanecemos em Cristo, não pecaremos mais de forma irresponsável e deliberada. Mas se acidentalmente ou sem saber cometemos um pecado, então 1 João 2, verso 1 se aplica. Filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando temos Jesus, então podemos dizer como Paulo: Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versos 1 e 2. Estar em Cristo significa permanecer nele. Essa expressão é encontrada no Novo Testamento 170 vezes, sendo 97 delas nos escritos de Paulo. É uma expressão diferente para nascer de novo. Jesus disse em João 3, verso 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos resumir. Quem responde ao amor salvador de Deus dia a dia, experimentará mudanças que nunca conheceram antes na qualidade de sua vida, e no final receberá a vida eterna. Eu vejo isso como a estrada real do amor de Deus. Seu amor quer nos abençoar diariamente, nos transformar e, por fim, nos salvar. O amor de Deus é aprovado em todos os testes. A maioria de nós conhece a parábola do filho pródigo em Lucas 15, versos 11 até o 32. Um dia, o filho mais novo vai até o pai, que simboliza Deus, e diz que quer sair de casa e viver sua própria vida. Evidentemente, as regras e regulamentos de seu pai, os mandamentos de Deus, não combinavam com ele. Antes de o filho partir, ele exigiu sua herança, a qual nem tinha direito naquele momento. Mesmo assim, o pai deu a ele sua parte. O pai lhe deu liberdade total, porque o amava. É assim que Deus age conosco. O filho foi para um lugar distante. Ele fez tudo o que gostava lá. Ele gastou seu dinheiro em festas e mulheres. Quando seu dinheiro estava quase acabando, seu círculo de amigos rapidamente diminuiu. Eventualmente, ele não tinha mais nada. Então, para piorar a situação, uma fome atingiu a região onde ele estava. Para sobreviver, ele precisava conseguir um emprego. O único trabalho que encontrou foi como guardador de porcos. Relutantemente, ele aceitou o trabalho. A fome muitas vezes o atormentava, mas ele não tinha permissão nem para comer a ração dos porcos. Durante essa dificuldade, ele lembrou de sua vida com seu pai e chegou à seguinte conclusão: todos os trabalhadores do meu pai têm mais do que o suficiente para comer e eu estou morrendo de fome aqui. Eu irei até ele e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Versos 18, 19. Quando lamentamos ter pecado contra nosso Pai Celestial e dizemos isso a Ele, isso é chamado de o arrependimento e ou confissão na Bíblia.
Ele começou sua viagem de volta para seu pai com sentimentos mistos. O pai já reconheceu o filho a uma grande distância. Evidentemente, o pai estava esperando ansiosamente por ele. Nosso Pai Celestial espera com saudade, na esperança de que não seguiremos mais nossos próprios caminhos, mas sim voltaremos para Ele. Cheio de compaixão, o pai correu em direção ao filho, o abraçou e o beijou, embora seu filho estivesse bastante sujo e cheirasse mal. O filho não conseguiu nem mesmo fazer toda a sua confissão antes que o pai chamasse seus servos. Ele disse aos servos que trouxessem as melhores roupas e preparassem um banquete. Claramente, o pai amava seu filho da mesma forma que antes. Deus ama incondicionalmente. Esse amor é aprovado em todos os testes. Mas isso não nos ajuda se não vivermos nele. O pai não podia fazer nada por ele enquanto eles não estavam juntos, mesmo se ele estivesse doente ou tivesse grandes problemas. Quando o amor de Deus é importante para mim. O que levou o filho a apreciar o amor de seu pai de repente? Foi só quando percebeu quão bom era em casa, que ele quis voltar para seu pai. A crise o trouxe de volta aos seus sentidos. Ao longo de sua vida difícil, sua atitude insolente deu lugar a uma atitude realista. Ele percebeu que seus supostos amigos só amavam o seu dinheiro em vez dele. Mas seu pai sempre o tratou com amor, mesmo quando ele o tratou com frieza. E tenho certeza, depois que seu pai o recebeu com tanto amor, ele nunca mais pensou em ir embora. Agora seu pai poderia mostrar a ele seu amor completo. Só agora o filho estava aberto a esse amor. Anteriormente, o pai precisava conter seus gestos de amor, pois o filho sempre foi indiferente. Mas agora não havia nada que impedisse um relacionamento íntimo entre pai e filho. Quando me abro completamente para Deus, quando confesso minha culpa e entrego minha vida a Ele, posso experimentar a plenitude do seu amor. Só uma pessoa que se humilha diante de Deus e percebe que não merece ser amada por Ele, assim como o filho mais novo fez quando voltou para casa, pode ser um verdadeiro filho ou filha de Deus. Somente aqueles que entregam sua vida ao Pai, no final receberão sua herança, a vida eterna. Orando por amor. O que devo fazer se sinto pouco amor a Deus e ao próximo? Bem, podemos orar por qualquer coisa, incluindo orar para que tenhamos mais amor a Deus e ao próximo. Nossa oração poderia ser mais ou menos assim: querido Pai, ajuda-me a amá-lo com todo o meu coração, com todo o meu ser, com todas as minhas emoções e com todas as minhas forças. Por favor, trabalhe em mim tanto o querer quanto o efetuar de acordo com a sua vontade nesse assunto. Também quero ser capaz de amar mais meus semelhantes. E também me ajude a ser capaz de me amar. Obrigado por poder experimentar o seu amor completo. Faça de mim um canal de seu amor ao meu redor. Em nome de Jesus, amém. Podemos orar para que Deus nos capacite a cumprir o que está escrito em Mateus 22, versos 37 e 39. Educação, ira e julgamento. Toda pessoa que se compromete com Deus, será educada por Ele. Nossa educação e ensino é um assunto importante para Deus. É um atributo de seu amor que Ele nos matricule em sua escola. Ele quer fazer de nós pessoas amáveis, capazes e independentes, e embora as medidas educacionais que Ele usa dependa, em grande parte, de quão bem aprendemos. Quando pensamos no jovem Samuel, desde o início ele certamente foi um bom aluno aos olhos de Deus. Por confiar em Deus, ele estava ansioso para aprender e era obediente ao seu professor, o sumo sacerdote Eli, antes que quaisquer medidas educacionais desagradáveis fossem necessárias. Isso teve um efeito muito positivo sobre ele e o ambiente ao seu redor. A Bíblia diz: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo, cada dia mais, em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. 1 Samuel 2, versos 18 e 26. Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção a seu pai. 1 Samuel 2, verso 25. E assim eles tiveram um final triste. Eles receberam a ira de Deus devido à sua ofensa ao ministério sacerdotal. Outro atributo do amor de Deus é a sua ira. A princípio, isso pode parecer estranho,
mas precisamos lembrar que a ira de Deus não é equivalente à ira humana. Nosso ego geralmente desempenha um papel crucial em nossa ira. Por outro lado, a ira de Deus é geralmente direcionada para o pecado ou comportamento pecaminoso, Romanos 1, verso 18, porque o que o pecado causa é horrível. Outro atributo do amor de Deus é que ele julga todas as pessoas com justiça. Só ele é capaz de fazer isso, pois sabe tudo sobre todos. Davi já sabia disso, quando afirmou: Deus é o justo juiz. Salmo 7, verso 11, e ainda: retidão e justiça são o alicerce do seu trono. Salmo 97, verso 2. Cada um de nós tem a possibilidade de fazer tudo o que quiser. Mas a Bíblia nos avisa: ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Como a maioria das pessoas hoje em dia não dá atenção a esse aviso, há muito sofrimento neste mundo. Jesus sabia que as coisas seriam assim e, portanto, predisse sobre o nosso tempo. E, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Mateus 24, verso 12. Em tempos difíceis, o conhecimento de que a justiça de Deus triunfará no fim, nos fortalece.